acorda sempre entre 3 e 5 da manhã. Veja o que sua mediunidade quer te dizer, o chamado. Você acorda no meio da madrugada, olha para o relógio e lá está. 3h17, 4h02, 4h44. Não importa a noite, não importa o cansaço, não importa o dia da semana. É sempre nesse intervalo, entre 3 e 5 da manhã. O coração bate mais forte, o silêncio parece pesado. O ambiente, diferente. Você pode até tentar voltar a dormir, mas algo que você não sabe nomear, te mantém acordado. Talvez uma inquietação, talvez uma presença, talvez uma voz interna que você ignora há anos. O que poucos sabem é que esse fenômeno não é aleatório. Na Umbanda e em diversas tradições espirituais ancestrais, esse é o horário sagrado. É quando o véu entre os mundos se torna mais fino, quando a espiritualidade fala mais alto, quando os guias se aproximam. E quando a mediunidade, sim, aquela sensibilidade espiritual que talvez você carregue e nunca compreendeu totalmente, começa a se manifestar com mais clareza. Mas por que esse horário? Por que você? Por que agora? O que a sua alma está tentando dizer e você ainda não ouviu? Talvez você esteja passando por uma crise, talvez esteja vivendo momentos de confusão, ansiedade, dor emocional ou sensação de vazio. Ou talvez você esteja em silêncio, buscando um sentido, uma resposta, e o plano espiritual está respondendo, mas você ainda não aprendeu a escutar. Não é exagero dizer que acordar entre 3 e 5 horas da manhã pode ser um chamado direto da sua mediunidade, um despertar sutil, mas poderoso. Não é insônia comum, não é apenas o corpo, é algo maior, mais profundo, mais espiritual. Muitos médiuns começaram sua jornada exatamente assim, noites repetidas de despertar espiritual, antes mesmo de entenderem o que estavam sentindo. Exus, pretos velhos, caboclos, até mesmo entidades de cura e limpeza se aproximam nesse horário, justamente porque sua alma está mais acessível. Seu campo energético está mais aberto, a mente racional está desligada, e é nesse momento que os recados chegam. Mas o que fazer com isso? Ignorar, rezar, se proteger, fugir, atender? Neste vídeo, eu vou te guiar por esse caminho, como pai de santo, como iniciado e principalmente como alguém que acompanha há décadas o despertar mediúnico de milhares de pessoas. Vou te explicar com clareza o que acontece nesse período, por que o plano espiritual escolhe essa hora, quais sinais indicam que você está recebendo um chamado e, o mais importante, como transformar esse momento de angústia em um portal de clareza, proteção e evolução espiritual. Você não está sozinho. E sim, há um motivo espiritual, energético, psicológico e até ancestral para esse despertar. Mas só continua sendo sofrimento para quem não entende. A partir de hoje, você vai entender. Vai se preparar, vai agir. Então, fique comigo até o fim, porque o que vou compartilhar agora pode mudar completamente a forma como você vê suas noites e sua própria mediunidade. Seu guia pode estar tentando falar com você. Será que dessa vez você vai escutar? O chamado invisível. Quando a madrugada te escolhe. Há quem pense que acordar de madrugada é apenas azar, ou um efeito colateral de estresse, ansiedade ou má qualidade do sono. Mas quem vive isso de forma repetida, quem sente no corpo e na alma essa convocação silenciosa, sabe que há algo mais. Algo que não se explica apenas com argumentos da medicina ou da ciência. É uma inquietação que atravessa o peito, uma impressão de que está sendo observado. Um arrepio que começa na nuca e desce pelas costas, sem motivo aparente. O tempo para. O relógio marca 3h33, 4h14, 4h59. E aí vem o pensamento inevitável. De novo, por que justo agora? Nessa hora, o mundo parece suspenso. As ruas estão quietas, os carros pararam. Os celulares estão desligados. Tudo ao redor dorme, menos você.
É nesse vazio que o plano espiritual encontra espaço para agir, não por acaso, não por acidente, mas por escolha. Porque o espiritual sempre encontra sua brecha quando o material silencia. Na Umbanda, aprendemos que a madrugada não é apenas um intervalo entre o fim da noite e o início do dia. Ela é um território sagrado, um campo vibracional onde se cruzam forças profundas. Onde os mensageiros do invisível, como os Exus e Exus mirins, que cuidam dos caminhos e trabalham nas encruzilhadas da vida, têm passagem mais livre. Onde pretos velhos sussurram conselhos com a doçura de quem já viu a alma humana de todos os ângulos. Onde caboclos curam e limpam o que o dia, com sua correria, nos impede de perceber. Acordar entre 3 e 5 da manhã é muitas vezes um alerta. Você está se tornando sensível demais para continuar ignorando o chamado. E esse chamado pode vir por diversas razões. Um dom que precisa ser ativado, um recado que você precisa receber, uma proteção que precisa ser acionada, ou uma transformação que precisa finalmente começar. Esse é o horário em que muitos médiums sentem o corpo pesar, a temperatura do quarto mudar, vultos passarem no canto do olho. Também é quando sonhos lúcidos surgem com mais nitidez, visões simbólicas aparecem e mensagens aparentemente confusas se revelam cheias de sentido nos dias seguintes. Mas o chamado nem sempre vem com claridade. Às vezes, vem com desconforto, dor nas costas, calafrios, coração acelerado, sonhos interrompidos, vontade súbita de chorar, ou uma sensação de presença que não se explica, mas é impossível de ignorar. Para alguns, pode parecer assombração. Para outros, é um distúrbio do sono. Para quem está desperto espiritualmente, é só o começo. É como se o mundo espiritual estivesse te dizendo: pare de fugir, está na hora de olhar para dentro, está na hora de lembrar quem você é. E é nesse ponto que muitos travam. Porque olhar para dentro dói, e escutar o invisível exige coragem. Mas é justamente por isso que o despertar acontece na madrugada. Porque nesse horário você está mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais acessível, menos distraído, menos mascarado. E por mais paradoxal que pareça, é na sua vulnerabilidade que a força do sagrado te encontra. Agora quero que você reflita o que sua alma quer dizer quando acorda exatamente nesse horário, que parte de você está clamando por escuta e, mais importante, por que você ainda resiste. Essa é a primeira chave do processo. Não é sobre medo, é sobre escuta, é sobre presença. É sobre reconhecer que a espiritualidade já está batendo à sua porta há muito tempo. Você é quem talvez ainda esteja dormindo, mesmo de olhos abertos. No próximo capítulo, vamos entender por que o plano espiritual escolhe esse horário específico para se manifestar. O que existe entre 3 e 5 horas da manhã que torna esse momento tão sagrado, tão energético e, ao mesmo tempo, tão desafiador? Por que entre 3 e 5 horas? O horário sagrado da comunicação espiritual. Nada dentro da espiritualidade verdadeira acontece por acaso. Cada sinal, cada vibração, cada despertar carrega um propósito. E isso se aplica com intensidade especial à madrugada entre 3 e 5 horas da manhã. Este intervalo não é apenas um espaço vazio entre o sono profundo e o início do dia. Ele é um portal, um corredor de passagem entre o mundo material e o mundo espiritual. E entender isso é como acender uma lanterna no escuro da própria alma. Do ponto de vista energético, esse período é chamado por muitos de hora morta ou hora espiritual. Mas na Umbanda, preferimos chamá-lo de hora de silêncio vibracional. Porque é nesse silêncio que as entidades conseguem se aproximar. Quando o barulho da mente se aquieta, quando o corpo está entregue, quando o ego dorme e o espírito, enfim, escuta. A ciência reconhece que entre 3 e 5 horas da manhã,
O corpo humano atinge picos de vulnerabilidade. A temperatura corporal cai, os batimentos cardíacos diminuem, a atividade cerebral muda. O cérebro entra em um estado em que o inconsciente ganha mais força, e é aí que o plano espiritual age com mais facilidade. Mas não é só uma questão fisiológica. O universo também colabora. Nesse horário, há uma mudança na densidade das energias que pairam sobre a Terra. O fluxo magnético do planeta entra em uma curva específica, em que a vibração geral se torna mais tênue, mais sensível. É como se a realidade perdesse parte da sua rigidez, abrindo espaço para o que é sutil, para o que não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. Dentro da Umbanda, isso se expressa nos trabalhos de terreiro que, muitas vezes, são encerrados perto desse horário. Porque sabemos, é nesse momento que os portais estão abertos, que os guias já cumpriram seu trabalho e que o mundo precisa voltar a se fechar espiritualmente para dar lugar à vida material. Mas há outra razão oculta e ainda mais profunda para esse horário ser sagrado: a energia da transição. A madrugada entre 3 e 5 horas é o fim de um ciclo e o início de outro. É o ponto onde o dia começa a nascer, mesmo que ainda esteja escuro. É o momento em que a natureza sussurra mudanças. É quando a energia da noite já cumpriu sua função de introspecção, de limpeza, de recolhimento, e começa a preparar o corpo e o espírito para o renascimento. Por isso, o plano espiritual escolhe esse intervalo para agir, porque é o tempo ideal para te trazer uma mensagem que precisa ser ouvida, enquanto você ainda está limpo do ruído externo, mas prestes a acordar com uma nova visão. Muitos guias utilizam esse momento para passar instruções, mensagens cifradas, códigos espirituais que vêm em forma de sonho, de intuição, de arrepio, de desconforto físico, ou até mesmo de pensamentos insistentes que parecem surgir do nada, mas que são, na verdade, sopros espirituais tentando atravessar o véu da consciência. Além disso, nesse período, é muito comum o contato com o campo dos ancestrais, porque as forças que regem os laços de sangue e de espírito também vibram com mais força nesse ponto de transição. Por isso, não é raro que pessoas que acordam nesse horário sintam saudade inexplicável, vontade de chorar sem causa, ou até a presença de entes queridos já falecidos. A alma reconhece o reencontro, mesmo que a mente não compreenda. Agora que você sabe por que esse horário é tão especial, tão sensível, tão potente, a pergunta que fica é: você está ouvindo o que ele quer te mostrar ou está apenas querendo voltar a dormir? Porque toda vez que você ignora esse despertar, você silencia uma convocação espiritual. Mas quando você escolhe escutar, você começa a transformar. No próximo capítulo, vamos mergulhar nos sinais e manifestações que surgem nesse horário. Como reconhecer quando é uma aproximação espiritual verdadeira e quando é apenas um ruído emocional. Quais são os sintomas físicos e espirituais mais comuns e o que eles querem te dizer? Sinais do invisível. Como reconhecer as manifestações espirituais na madrugada. Acordar entre 3 e 5 horas da manhã já é, por si só, um sinal. Mas quando esse despertar vem acompanhado de sensações específicas, sintomas físicos, pensamentos intrusivos ou estados emocionais intensos, o plano espiritual está tentando ser mais claro. Ele quer ser ouvido, compreendido, integrado. E para isso, você precisa aprender a decifrar as linguagens do invisível. A espiritualidade não fala em português, nem em inglês. Ela fala em sensação, intuição, emoção, vibração. Fala através do corpo, da mente e do campo energético. E nesse horário da madrugada, todos esses canais estão mais abertos. O que você sente, vê ou pressente nesse momento não é aleatório. É comunicação. Só que uma comunicação simbólica,
que exige sensibilidade para ser compreendida. Um dos sinais mais comuns é o famoso peso no peito. Pessoas relatam acordar com uma pressão estranha no tórax, como se alguém estivesse sentado sobre elas. Em alguns casos, há dificuldade para se mover, como se o corpo estivesse preso. A ciência chama isso de paralisia do sono, mas no campo espiritual, isso pode ser um indício de presença energética próxima demais. Uma entidade que tenta se manifestar ou um espírito desencarnado que busca ajuda. A sensação é desconfortável, mas nem sempre negativa. Tudo depende do seu estado vibracional e da intenção da presença. Outros sentem calafrios, arrepios, calor excessivo ou mudanças bruscas na temperatura do ambiente. Esses fenômenos indicam oscilações no campo energético, causadas por aproximação espiritual. Quando um guia, um espírito de luz ou mesmo uma entidade em desequilíbrio se aproxima, ele altera o seu campo vibracional. O corpo responde com sensações físicas, porque é a forma mais primitiva e direta de comunicação espiritual. Há também quem escute vozes, sussurros, sons abafados ou batidas. Nem sempre esses sons vêm de fora. Muitas vezes são percebidos no campo mental, como pensamentos que parecem não vir de você. Esse tipo de percepção é um indício de mediunidade auditiva em processo de despertar. Ouvir algo que ninguém mais ouve é perturbador no começo, mas quando você entende que pode ser o canal por onde mensagens importantes querem chegar, o medo começa a ceder lugar à escuta consciente. Os vultos, sombras e figuras no canto do olho também são manifestações clássicas da madrugada espiritual. Entidades que ainda não têm permissão para se mostrar claramente, mas que já se aproximam em busca de conexão. Nem toda sombra é negativa. Muitas vezes é um Exu se apresentando, um preto velho visitando, um caboclo observando. Entender quem exige tempo, estudo e alinhamento vibracional. Mas tudo começa pela aceitação. Se você vê, sente ou percebe algo, é porque está sendo chamado a desenvolver essa sensibilidade. Os sonhos vívidos, simbólicos ou perturbadores também são fortes manifestações. Entre 3 e 5 horas, muitos guias espirituais usam os sonhos como ferramenta direta de ensino e orientação. Sonhos com templos, caminhos, mortes simbólicas, água, fogo, vozes ancestrais, florestas ou até com animais específicos podem ser códigos espirituais. E quanto mais você ignora ou tenta esquecer, mais insistentes eles se tornam. Em algumas madrugadas, o sintoma é emocional. Vontade de chorar sem razão aparente. Angústia, sensação de abandono, uma tristeza ancestral que parece não pertencer a você. Isso pode ser reflexo de um processo de limpeza espiritual, onde emoções antigas estão sendo trazidas à superfície para serem curadas. Ou então, pode ser a dor de entidades desencarnadas que se conectam com seu campo e encontram em você uma ponte de acolhimento. Por isso, é fundamental fortalecer sua energia antes de dormir e, ao acordar, buscar proteção vibracional consciente. E há ainda os casos de puro silêncio. Você acorda, não sente nada específico, mas percebe uma presença inexplicável, uma consciência ao seu redor, um estado ampliado de percepção, como se tudo estivesse mais nítido, mais sensível, mais vivo. Esse é um dos sinais mais sutis e poderosos. O plano espiritual já confia que você vai escutar sem precisar gritar. O segredo é não racionalizar demais, mas também não fantasiar. Entre o ceticismo e a ilusão, existe um caminho de discernimento espiritual. Você não precisa virar médium de terreiro amanhã, mas precisa reconhecer que o invisível está te cutucando. Acordar nesse horário com esses sinais não é apenas coincidência, é uma mensagem, um convite, uma chave. E se você ignorar,
tudo volta a se repetir, mas se você escutar, tudo começa a mudar. No próximo capítulo, vamos entender o que realmente acontece no seu corpo físico, emocional e energético durante esse horário. E por que a mediunidade usa esse momento como canal preferencial de manifestação. O corpo como antena. O que acontece em você entre 3 e 5 horas da manhã. O corpo fala, sente, traduz e absorve. Ele é mais do que matéria. Ele é veículo. É ponte entre o que é visível e o que não é. Quando falamos sobre o despertar espiritual entre 3 e 5 horas da manhã, é impossível ignorar a participação do corpo nesse processo. Ele não é vítima do fenômeno, ele é parte da mensagem. Vamos começar pelo que é mensurável. Entre 3 e 5 horas da manhã, o corpo entra numa das fases mais profundas do sono, o sono REM, onde os sonhos são mais vívidos e a mente inconsciente domina. É também quando o fígado e os pulmões, órgãos ligados à liberação de toxinas e ao fluxo energético, estão mais ativos, segundo a medicina tradicional chinesa. Isso significa que nesse horário, tanto o corpo quanto a mente estão mais abertos à liberação de tudo o que está estagnado. Toxinas, emoções, memórias, dores. E essa abertura facilita a entrada de sinais espirituais. Mas enquanto a biologia cumpre o seu papel silenciosamente, a espiritualidade atua por outra via, a do campo energético. Você tem ao redor do seu corpo físico camadas sutis chamadas de aura. E no centro de tudo isso, vórtices energéticos conhecidos como chakras. À noite, especialmente durante a madrugada, esses campos se realinham, se limpam e se abrem. E isso pode provocar sensações físicas e psíquicas intensas, como se o corpo fosse uma antena de alta sensibilidade, captando tudo ao redor, inclusive o que não pertence a você. É por isso que muitas pessoas acordam com dor de cabeça, sensação de peso nos ombros, cansaço inexplicável, sudorese, dormência nas mãos e pés. Ou então, com um sobressalto no peito, como se tivessem levado um susto do nada. Essas são respostas físicas a interferências espirituais ou ajustes energéticos em andamento. E quanto mais mediunidade você carrega, mais forte será esse processo. Na mediunidade em desenvolvimento, o corpo passa por verdadeiras crises de sintonia. Isso significa que durante a madrugada, você pode estar tentando se alinhar com uma frequência espiritual que ainda não domina. É como sintonizar uma estação de rádio com ruído. Você capta partes da mensagem, mas o chiado te incomoda. O corpo sente isso antes da mente entender. É também nesse horário que o campo emocional se revela. Emoções mal resolvidas, mágoas enterradas, traumas não curados. Tudo isso emerge com força, porque o inconsciente encontra espaço para respirar. E o plano espiritual se aproveita dessa abertura para mostrar o que precisa ser curado. Muitas vezes, os guias não estão apenas tentando falar com você. Eles estão tentando te limpar, te equilibrar, te curar. Se você sente que acorda entre 3 e 5 euros com uma avalanche de pensamentos, saiba que sua mente está sendo vasculhada. Guias como os pretos velhos, que são mestres do aconselhamento espiritual, costumam se aproximar nesses momentos para limpar o que chamamos de miasmas mentais, resíduos de pensamentos negativos, obsessivos, circulares. Isso pode gerar sensação de confusão, mas também pode trazer alívio após alguns minutos de silêncio ou prece. Outro fator poderoso nesse horário é o que chamamos de desdobramento espiritual. Muitas pessoas estão fora do corpo nesse período, em experiências fora da matéria, como se a alma estivesse em missão. E ao retornar para o corpo, há um choque de reintegração que provoca sustos, sobressaltos e sensação de queda. Essa é uma das maiores evidências de que você não está apenas dormindo.
Está vivendo, em outras dimensões, experiências que sua consciência ainda não alcança. Por isso, não trate seu corpo como inimigo nesse processo. Ele está tentando te mostrar algo. Ele está sendo o canal. E quando você acolhe esse papel do corpo, começa a integrar espiritualidade e autoconhecimento. Começa a perceber que tudo está conectado: o físico, o emocional, o espiritual. Acordar entre 3 e 5 horas com os sintomas que você sente não é uma maldição, é um chamado. E o corpo está te avisando todos os dias que é hora de escutar. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas formas de escuta e resposta ao chamado espiritual. Como saber o que fazer quando isso acontece, como proteger sua energia e como transformar essa experiência em força interior. Como responder ao chamado. O primeiro passo é escutar com a alma. Acordar entre 3 e 5 horas da manhã é o início. É o momento em que a espiritualidade bate à sua porta. Mas não entra. Ela espera que você abra. Espera que você responda. Espera que você decida, de forma consciente, iniciar a escuta. E essa escuta não é com os ouvidos, é com a alma. Muitos, ao acordarem nesse horário, se apavoram, acendem a luz, ligam a TV, pegam o celular, fogem do silêncio, fogem da presença, fogem do que mais precisam ouvir. Isso é compreensível. O invisível assusta, o desconhecido mexe com o que está mal resolvido. Mas fugir não é solução. Fugir adia. E quanto mais você adia, mais o chamado se intensifica. A espiritualidade não desiste de quem tem missão, mas ela respeita o livre-arbítrio de quem ainda não está pronto. Por isso, o primeiro passo não é agir, é escutar. É permanecer acordado, mesmo com medo. É respirar fundo, fechar os olhos e perguntar: o que vocês querem me mostrar? Essa simples pergunta, feita com sinceridade e humildade, muda completamente a energia da madrugada, porque ela cria uma ponte, um canal de escuta ativa, um sinal claro de que você está pronto para iniciar o diálogo. Escutar é mais do que ouvir vozes, é sentir, é interpretar símbolos, é observar padrões, é perceber como seu corpo reage, como sua mente se movimenta, como suas emoções se alteram após o despertar. Cada detalhe é pista, cada sensação é uma chave. O corpo se manifesta com calafrios, há presença, o coração acelera sem causa, há aproximação energética, uma lembrança antiga surge do nada. O guia está tocando sua memória espiritual. E se você permanecer em silêncio interno, poderá receber insights que antes pareciam impossíveis. Palavras que brotam sem você pensar. Imagens mentais que se repetem, sensações que não têm nome, mas trazem clareza. Isso é mediunidade começando a se organizar. Por outro lado, há quem entre em pânico, que faça orações desesperadas como forma de defesa e não de conexão, que trate qualquer presença como ameaça, que feche o campo ao invés de expandir. Essa postura é compreensível, mas improdutiva. Porque espiritualidade não é guerra, é diálogo. O problema não é ter medo, o problema é permitir que o medo fale mais alto do que a fé. Na Umbanda aprendemos desde cedo que os guias trabalham com amor, mas também com firmeza. Eles não são caricaturas de bondade artificial. Eles tocam onde dói, eles provocam mudanças, eles desinstalam crenças. E tudo isso começa com esse pequeno gesto. Acordar no silêncio da madrugada e escutar. Você não precisa entender tudo, nem interpretar perfeitamente cada sinal, mas precisa estar presente, precisa parar de fugir, precisa se dispor. E a partir dessa escuta, nasce a segunda etapa, a resposta. Você pode responder com uma oração, com um pensamento direcionado, com um caderno de anotações ao lado da cama, com um copo de água fluidificada, com uma vela acesa em intenção de clareza. O formato não importa tanto quanto a intenção por trás. A espiritualidade sente a disposição, sente a entrega.
E quando você mostra que está presente, o invisível começa a se revelar com mais nitidez. Se a madrugada está sendo um campo de batalha para você, é porque está tentando ser um campo de transformação. Mas essa transformação começa dentro. Na forma como você encara o fenômeno, na decisão de mudar o foco, do medo para a escuta, da fuga para o acolhimento, da dúvida para a prática. No próximo capítulo, vamos aprofundar essa prática. Quais ferramentas espirituais você pode usar para se proteger, se fortalecer e ampliar sua sensibilidade sem se sobrecarregar? Vamos falar de banhos, orações, pontos cantados, meditação e rituais simples que podem mudar completamente sua relação com esse despertar espiritual. Ferramentas espirituais. Como se proteger, se fortalecer e receber com clareza. Escutar o plano espiritual é só o início. É como abrir a janela para algo que sempre esteve ali, esperando por você. Mas ao abrir, você também precisa aprender a proteger e sustentar o que entra. Porque mediunidade não é só sensibilidade, é responsabilidade. E a madrugada, por mais sagrada que seja, também é território de travessia. Forças de luz e de sombra coexistem nesse horário. E a forma como você se prepara define quem se aproxima. A primeira ferramenta espiritual que você pode usar e que nunca falha é o banho de descarrego leve. Não é sobre ritualismo excessivo, mas sobre frequência. Um simples banho de boldo, alecrim e arruda, feito no fim da tarde, limpa o campo áurico. Essas ervas têm funções específicas. O boldo alinha, o alecrim ativa a clareza, a arruda protege. Juntas, elas selam o campo, acalmam o sistema nervoso e preparam o corpo para receber o espiritual com menos impacto. Logo após o banho, crie um espaço ritual, um canto, um lugar seu. Pode ser ao lado da cama, no chão do quarto, na varanda. Acenda uma vela branca, não como superstição, mas como sinal. Luz para os guias, luz para a mente. Ao lado, coloque um copo com água. Simples, direto, antigo e profundamente eficaz. A água absorve o magnetismo do ambiente. A vela representa o fogo da consciência, e esse gesto, por mais pequeno que pareça, muda completamente a vibração do lugar onde você dorme. Antes de se deitar, você pode cantar ou mentalizar um ponto cantado de proteção. Não precisa ter voz bonita, precisa ter verdade. Os pontos não são apenas músicas, são chaves sonoras que vibram em frequências específicas. Exemplo, um ponto de preto velho, com seu ritmo cadenciado, acalma. Um ponto de caboclo, com seu tambor vibrante, energiza. Um ponto de Exu, com seu tom firme, corta demandas e afasta miasmas espirituais. Se você ainda não conhece pontos cantados, comece por um simples. Ó meu Pai, me protege nessa estrada, que eu ando sem saber para onde vou. Repita até sentir o campo baixar, o corpo relaxar, a mente aquietar. Isso não é magia folclórica, é ativação espiritual ancestral. São frequências que foram entoadas por décadas dentro dos terreiros, acumulando força, vibração, axé. A seguir, entregue-se a uma breve meditação guiada por sua própria respiração. Sente-se na cama, olhos fechados, mãos no peito. Inspire fundo, expire lentamente. Sinta onde seu corpo está mais tenso. Solte, peça clareza, peça presença. Peça para lembrar do que for importante e esquecer o que não for. Quando o corpo dorme assim, a alma navega com mais segurança. Agora, um cuidado importante: proteção não é bloqueio. Muitos, ao temerem o invisível, se fecham por completo. Acendem incensos sem critério, fazem orações com medo, usam amuletos como se fossem muros. Isso não protege. Isso endurece, e o plano espiritual respeita bloqueios. Quando você se blinda por medo, até os guias recuam. Por isso, a chave é o equilíbrio. Proteção firme, mas com coração aberto. Escudo, não parede.
Outro recurso poderoso é o registro das madrugadas. Tenha um caderno ao lado da cama. Toda vez que acordar nesse horário, anote. Hora exata. O que sentiu, o que sonhou, que pensamentos surgiram, mesmo que pareçam bobos, mesmo que sejam fragmentos. Esse diário espiritual revela padrões com o tempo. E os guias, sabendo que você está prestando atenção, começam a se comunicar com mais clareza. E por fim, se sentir que a energia da casa está pesada, use a defumação. Um simples bastão de palo santo, uma brasa com ervas secas ou mesmo um incenso de mirra e benjoim. Caminhe pela casa com intenção clara. Que toda energia que não me pertence se vá. Que apenas o que vem da luz permaneça. Faça isso devagar, respirando fundo. A casa responde. O campo se alinha. Com essas práticas, você deixa de ser um alvo confuso na madrugada e se torna um ponto de luz consciente. A espiritualidade responde à sua preparação. Quando você mostra respeito, disciplina e verdade, os guias chegam com mais força. E tudo o que antes parecia assustador se transforma em sabedoria. No próximo capítulo, vamos falar de casos em que o chamado espiritual se intensifica a ponto de gerar crises, perturbações ou mesmo ataques espirituais. E quando é hora de procurar ajuda de um terreiro ou guia experiente. Quando o chamado vira urgência, reconhecendo o limite entre sensibilidade e sobrecarga espiritual. Nem todo chamado espiritual é suave. Nem toda manifestação vem em forma de sussurro. Às vezes, o plano espiritual grita. E grita através do corpo, da mente, das emoções, das sincronicidades que se repetem com tanta força que não dá mais para ignorar. Quando o despertar entre 3 e 5 da manhã passa a ser diário, intenso e acompanhado de sinais perturbadores, é sinal de que a espiritualidade já deixou de convidar e começou a exigir sua atenção. Muitos chegam nesse ponto sem saber o que está acontecendo. Insônia constante, pesadelos com símbolos estranhos, vozes que surgem no silêncio, palavras que se repetem mentalmente, sensação de estar sendo observado mesmo quando sozinho, medo sem causa, vultos mais nítidos, enjoo ao entrar em determinados ambientes, dores na nuca, cansaço extremo ao acordar. E o mais grave, sensação de estar perdendo o controle da própria mente. Esses sintomas são reais e não podem ser tratados com banalidade. É aqui que a linha entre sensibilidade mediúnica e sobrecarga espiritual se torna perigosa. Na Umbanda, chamamos isso de mediunidade descompensada. É quando o campo espiritual do indivíduo está tão aberto, tão permeável, que passa a captar tudo, inclusive o que não deve. É como viver com todas as portas e janelas da casa escancaradas no meio de uma tempestade. Entra vento, entra chuva, entra sujeira. E se você não souber fechar, limpar e organizar, a casa vira caos. É por isso que, em certos momentos, o autocuidado não basta. A prática individual ajuda, mas não resolve tudo. Há momentos em que você precisa de apoio espiritual externo, um guia, um terreiro, um orientador, alguém com preparo, com base, com firmeza, alguém que não vai te julgar nem te assustar, mas que vai te ajudar a organizar sua mediunidade e proteger seu campo. Procure ajuda quando você sentir que as manifestações estão te impedindo de viver normalmente. Você acordar esgotado, mesmo dormindo várias horas. Você sentir medo constante sem explicação racional. Você for tocado durante a madrugada, sem que haja ninguém por perto. Seus pensamentos se tornarem obsessivos, negativos, repetitivos, como se não fossem seus. Você sentir que está sendo sugado energeticamente em certos lugares ou ao redor de certas pessoas. Você começar a se isolar porque ninguém entende o que você está passando. Esses são sinais de que há um excesso.
E o excesso, mesmo vindo da espiritualidade, precisa de cuidado, porque o plano espiritual não quer te destruir. Mas entidades desequilibradas e energias que se aproveitam da sua vulnerabilidade podem sim te usar como canal inconsciente. E quando isso acontece, surgem sintomas sérios: crise de ansiedade intensa, depressão espiritual, ataques de pânico, surtos mediúnicos, quebra da realidade. Em situações assim, o terreiro é o porto, um espaço seguro onde a mediunidade pode ser cuidada, direcionada, acolhida. Um terreiro sério, com chefia firme, com fundamento, onde Exus guardam, onde pretos velhos limpam, onde caboclos curam, onde você pode ser quem é, com sua dor, sua dúvida, seu medo e seu axé. Não espere chegar ao limite. Buscar ajuda não é fraqueza, é sabedoria, é humildade espiritual. É reconhecer que por mais que você estude, ore, pratique, há momentos em que é preciso se entregar ao cuidado de quem veio antes. É assim que a mediunidade se organiza, não na solidão, mas no coletivo, no axé compartilhado, no tambor que vibra junto, na gira que purifica, no olhar de um guia que te reconhece antes mesmo de você saber quem é. No próximo capítulo, vamos fazer uma recapitulação profunda de tudo o que foi revelado até aqui. E então, te farei um convite, uma proposta de transformação real, para que essas madrugadas deixem de ser um tormento e passem a ser o início de uma nova jornada de despertar. A verdade por trás do despertar. O que tudo isso quer te mostrar. Depois de tantas noites acordando entre 3 e 5, tantos sinais, tantos sintomas e tentativas de entender, a pergunta mais profunda começa a emergir. Uma que não é feita com palavras, mas com o coração. O que tudo isso quer de mim? É aqui que a verdade começa a ser revelada. Acordar nesse horário, sentir tudo o que você sentiu, viver todas essas experiências, não é um castigo, nem coincidência. É um espelho, um reflexo espiritual de algo que está se movendo dentro de você. Uma mudança de ciclo, um chamado de alma que não pode mais ser adiado. O plano espiritual está apenas colocando uma lente sobre aquilo que você, no fundo, já sabe. Você não é só carne, osso e pensamento. Você é canal, é ponte, é conexão viva entre mundos. E quando essa consciência desperta, tudo muda, porque você começa a ver o invisível também nos seus dias, nos encontros que não são por acaso, nas conversas que te arrepiam, nas escolhas que surgem com força e urgência, nos sinais que parecem pequenos, mas te guiam como bússolas. Tudo se torna símbolo, tudo se torna mensagem, porque agora você está acordado, mesmo quando dorme. Muitas pessoas resistem a esse processo porque ele bagunça a estrutura da vida antiga. Acordar nesse horário é o menor dos sintomas. O maior é que sua alma já não suporta mais viver no automático. E a espiritualidade está escancarando isso da forma mais delicada e ao mesmo tempo mais firme que ela conhece, te chamando no silêncio da madrugada, quando ninguém mais está por perto, quando nada mais distrai, quando tudo dentro de você escuta. Esse chamado vem para lembrar que você tem dons, que você tem uma missão, que há algo específico que só você pode manifestar no mundo, porque foi preparado espiritualmente para isso muito antes de nascer. Acordar entre 3 e 5 não é um transtorno, é uma senha, um código de ativação da sua mediunidade. E mediunidade, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre ver espíritos o tempo todo, é sobre ser canal de transformação, é sobre ser ponte de cura, é sobre viver com o coração mais sensível e os pés mais firmes. Essa sensibilidade, quando bem cuidada, se transforma em sabedoria, e quando mal compreendida, vira sofrimento. Por isso, tudo que compartilhamos até aqui não é para você temer o invisível, mas para aprender a viver com ele em paz. Sim, há dores. Sim,
há riscos, mas também há libertação, há força, há propósito. O que sua mediunidade quer te dizer, no fundo, é: está na hora. Não dá mais para adiar. Você precisa lembrar quem é. Você não precisa ser médium de terreiro se não for seu caminho, mas precisa viver sua espiritualidade com verdade. Precisa parar de fugir das mensagens que vêm de dentro. Precisa finalmente se permitir sentir, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Quando você acolhe esse chamado com maturidade, o despertar se transforma. As madrugadas se acalmam, os sonhos se organizam, o corpo volta a dormir em paz, porque o plano espiritual não precisa mais te sacudir. Ele sabe que você já escutou. No próximo capítulo, vamos fechar esse ciclo com uma conclusão profunda e transformadora. Um convite para que você, de agora em diante, atue com consciência espiritual no seu dia a dia e saiba como integrar tudo isso que viveu em sua jornada de despertar. Você ouviu o chamado, e agora, o que fazer com isso? Se você chegou até aqui, não foi apenas curiosidade que te guiou, foi algo mais forte, mais íntimo, uma força silenciosa que te puxou, capítulo após capítulo, como quem já sabia que tudo isso falava diretamente com você. E falava mesmo, porque não é sobre o conteúdo, é sobre o reencontro entre você e aquilo que você sempre soube, mas não sabia explicar. Acordar entre 3 e 5 da manhã, noite após noite, não é algo que se ignora. Não é um fenômeno isolado. É a forma mais direta e honesta que o plano espiritual encontrou de dizer: está na hora de acordar por dentro. A vida que você viveu até agora, talvez carregando fardos, distrações, máscaras ou medos, está se esgotando. E a espiritualidade quer te entregar uma nova etapa. Mas para receber, você precisa soltar. Para entender, precisa escutar. Para transformar, precisa agir. Você não precisa virar sacerdote, nem frequentar um terreiro amanhã, mas precisa começar a viver como alguém que sabe, que sente, que reconhece o invisível no cotidiano, que honra as mensagens que chegam, que protege seu campo com consciência, que olha para a própria mediunidade não como um peso, mas como um portal. A mudança começa em pequenos gestos, a oração feita com verdade, o banho tomado com intenção, o silêncio respeitado antes de dormir, a escuta ativa ao acordar, o ponto cantado murmurado com gratidão, e aos poucos seu campo se alinha, sua sensibilidade se organiza, sua alma se pacifica. Você não precisa mais ter medo das madrugadas, porque agora você sabe o que elas são: convites, portais, momentos sagrados onde a alma se comunica com quem está disposto a escutar. Se antes você se assustava ao acordar às 3 da manhã, hoje talvez você agradeça, porque é nesse momento que você está mais perto do seu guia, da sua missão, de você mesmo, e que isso não pare aqui, que essa jornada não termine nesse vídeo, que você continue buscando, estudando, praticando, vivendo, que encontre um terreiro sério, se for seu momento. Que compartilhe sua experiência com quem também acorda nesse horário e se sente perdido, porque você pode ser canal de esclarecimento para outros. E isso, por si só, já é exercer sua mediunidade. O chamado não para, ele apenas muda de forma. Agora que você ouviu, o que vai fazer com isso? Feche os olhos, respire fundo e prometa a si mesmo: eu não vou mais fingir que não sinto. A espiritualidade te vê, te acolhe e segue com você.